Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, e quero dizer que eu me sinto abraçado por cada um dos irmãos, estou conhecendo os irmãos aos poucos, né? E tenho a certeza de que o Senhor ele já tem falado em nosso meio. Você já conseguiu ouvir a voz do Senhor nessa noite? Aleluia, porque eu já tenho ouvido. Muitas vezes basta alguém abrir a palavra do Senhor e falar um versículo, e alguém aí receber já a resposta de Deus, porque isso acontece muitas vezes conosco, mas eu creio que os irmãos estão desejosos de continuar ouvindo a palavra do Senhor, amém? Eu creio que os irmãos estão desejosos, mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de louvar a Deus com hino, juntamente com os irmãos. Gostaria que os músicos me ajudassem aqui nessa noite. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, e gostaria que os irmãos me ajudassem no louvor, antes de entrarmos na palavra do Senhor. E você louve a Deus comigo nessa canção. Aleluia. É um hino da harpa cristã, muito conhecido, hino 244. Eu estava trabalhando hoje e o Senhor me veio essa letra dessa canção ao meu coração. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem. É um hino que exalta o nosso Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, e tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, e tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao
ao meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Senhor, que tenho no meu coração, coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação, pois Ele nos deu salvação. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Devemos estar sempre rendendo honras e glórias, aleluia, dando louvor ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, aleluia. Se encontra em 1 Samuel, passagem muito conhecida, mas que eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, vai continuar falando nessa noite, amém? Essa narrativa fala muito ao meu coração. Eu que fui praticamente, né, criado no berço evangélico, sempre ouvi muitas mensagens, eu creio que os irmãos também, dentro dessa passagem, que é de conhecimento até mesmo das crianças, né? 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler 2 versículos, versículo 45 e 46. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, aleluia. E orando em espírito, continue clamando: Senhor, fala comigo, usa o teu servo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, estamos diante, meus irmãos, estamos diante de uma poderosa palavra, né, uma narrativa, como eu disse, muito conhecida, todos nós sabemos, né, Davi, um dos 8 filhos de Jessé, e que nós vemos aqui que Davi está em confronto com um grande guerreiro, Golias, né, e também é do nosso conhecimento isso. Nós vamos observar toda a narrativa. Eu estava meditando sobre isso, Deus estava falando muito ao meu coração sobre essa passagem, porque diferentemente daquele tempo em que eles enfrentavam a luta de carne, porque era um tempo em que ou se dominava ou se era dominado, mas no espiritual hoje não é diferente. Hoje ou se domina ou se é dominado espiritualmente falando, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então essa narrativa aqui muito remonta a algo para nós, daquele tempo lá atrás que estava acontecendo, né? Para nosso combate hoje, né? Nós podemos aprender muito sobre as características de Davi em confronto, em comparação com as características de seus irmãos, em comparação com as características de Saul, que é uma narrativa que nós conhecemos, que Jessé havia mandado, né, Davi ir levar alimento para os seus 3 irmãos mais velhos que estavam no combate. Eliabe, Abinadab e Samar estavam combatendo no exército de Saul, e Saul se vê diante de uma afronta, porque nós sempre iremos enfrentar uma afronta. Todo povo que se chama pelo nome do Senhor estará enfrentando gigantes, estará enfrentando, né, combates espirituais. E Saul agora se vê diante de uns inimigos mais conhecidos, os filisteus, né? Que nós sabemos que uma tipificação, não só Golias, mas os filisteus, uma tipificação do próprio Satanás. E ali nós vemos que os 3 irmãos de Davi estavam no combate, e o pai de Davi manda ele ir até os seus irmãos, 40 dias de combate, e Jessé manda Davi ir até os seus irmãos, levar alimento, levar queijo, levar pão. Ó, meu filho, e vê as informações de guerra, vê como seus irmãos estão, e traga as informações de como que está a guerra. E Davi vai até os seus irmãos, levando alimento, e pronto para receber as informações. Mas quando ele chega lá, está o povo de Israel de um lado do monte, e o povo filisteu do outro lado.
E de repente surge o guerreiro gigante que há 40 dias estava esbravejando. Não tem um só homem para me enfrentar, porque ele havia feito um desafio. Aquele gigante estava esbravejando e fazendo um desafio, desafiando o exército do Deus vivo, desafiando o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Eu estava meditando sobre essa passagem tão conhecida, e ao meu coração Deus estava falando, não é diferente dos dias de hoje. Satanás esbraveja aí nos nossos corações, né? Ele esbraveja, e uma das ferramentas que eu costumo sempre dizer que Satanás mais usa é o medo. Porque nós vamos ver a afronta do gigante. Ele confiava tanto na sua força, no seu tamanho de quase 3 metros, na sua armadura escamada, na sua lança pesada, nas suas flechas. Ele confiava bastante em si mesmo e esbravejava, porque a tentativa dele, e ele estava de certa forma conseguindo. A tentativa era o quê? Vou amedrontar de maneira que eles vão ficar paralisados. Por isso que a Bíblia diz que Satanás ele anda ao derredor bramando como um leão. Qual é a tentativa? É de fazer com que o medo venha paralisar o povo de Deus. Mas nós vamos observar que quando Davi chega ali e vê que o gigante sai à frente, como ele fazia nos 40 dias, e faz a afronta e faz o desafio, dá-nos homem para enfrentar, um combate de homem para homem. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se vocês vencer, nós seremos seus servos. O desafio estava lançado e eu estava me perguntando, por que Saul, por que Eliabe, Abinadab e Samar não tiveram a mesma disposição que Davi? Eu estava me perguntando, por que eles não tiveram a mesma disposição? Porque a gente vai ver a disposição de Davi, ou seja, a atitude de Davi, a reação diante daquela afronta. E eu estava ali meditando, por que eles não tiveram? Porque Deus estava dando, na realidade, uma oportunidade. Deus estava dando uma oportunidade a Saul, aos irmãos de Davi, a todo o exército, diante daquela aflição. Qual era a oportunidade? De, no mínimo, eles dobrarem os joelhos e falarem, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, esse povo está afrontando, não só a nós, mas o teu nome, o teu poderoso nome. Eles não tiveram ação de se dobrar ao menos e externar a situação que estava acontecendo. Por quê? Aí me veio à mente, Davi ele tinha um diferencial dos seus irmãos muito grande, que fez toda a diferença naquela situação. Qual foi o diferencial? Davi, ele tinha uma revelação pessoal do nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista lá na frente, movido pelo Espírito Santo, ele diz assim, que o Senhor colocaria em um alto retiro aqueles que conhecem o nome do Senhor. Aleluia. Não só que falam o nome, mas que tem uma intimidade, que conhece, tem uma revelação. Você lembra na oração quando Jesus disse assim, Pai, eu te louvo, porque te aprouve a ocultar todas estas coisas aos que se acham grandes, mas revelaste aos pequeninos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos observar, irmãos, que Davi tinha uma revelação pessoal do nome do Senhor. Ele não falava no nome do Senhor como seus irmãos. No entanto, que a gente vê que quando o gigante afronta, o coração de Davi se enche de uma ira, mas não é uma ira contra carne e sangue, é uma ira por blasfemar contra o nome do Senhor. Você lembra que Paulo disse que foi colocado em defesa do Evangelho? Aleluia. É uma ira que entra dentro do coração, assim como Jesus também, quando entrou dentro de um templo, um lugar que foi consagrado para oração, a Bíblia diz que ele se irou. Mas uma ira por quê? Porque o coração de Davi, o coração daqueles que têm uma revelação pessoal do nome do Senhor é cheio de temor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aí, nós já vemos um grande diferencial de Davi para os seus irmãos, porque eu creio que eles não tinham essa revelação, e como foi dito aqui, os gigantes se levantam, Deus deu uma oportunidade para eles se colocarem em uma posição, para eles se quebrantarem, para que eles viessem ter uma ação, que viesse mover a mão dele, que viesse alegrar a ele. Aí eu pergunto, vocês acham que a ação de Davi foi uma ação que com certeza alegrou o coração de Deus? A ação que Davi teve, com certeza, foi uma ação que moveu a mão de Deus. Assim como outros servos em outras gerações também tiveram ações que moveram as mãos de Deus, aleluia. E nessa noite Deus está falando também para você. Você pode ter uma ação
que venha alegrar a ele, que venha fazer ele se colocar de pé, aleluia, no seu trono, assim como Estevão teve uma ação que moveu, aleluia, o Senhor, que fez com que ele se colocasse de pé. Ele teve uma visão e viu o Senhor, aleluia, à destra do Pai. Por quê? Porque ele teve uma ação, aleluia, tinha uma revelação pessoal do nome do Senhor, aleluia, pois Jesus mesmo disse, os meus discípulos, eles imporão as mãos sobre os enfermos, imporão as mãos sobre os oprimidos, aleluia, e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estava fazendo a comparação, irmão, meditando sobre essa passagem, e o diferencial de Davi e seus irmãos, a gente vai ver que Davi foi ali simplesmente para levar o alimento aos seus irmãos e obter as informações de guerra, ver como que estava, mas ao se deparar diante daquilo, não tem ninguém que se prontifique a guerrear. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E aí a gente vai ver que alguns gigantes, além de Golias, tentam se levantar contra Davi, pessoas próximas, olha só, os seus próprios irmãos, que eram para se alegrar de ver o seu irmão ali, que foi levar alimento, mas não, se levantaram contra. O que você quer? Tentaram afastar Davi daquela situação. Eu conheço a malícia do teu coração, né? Por quê? Possivelmente eu estava perguntando, por que os irmãos de Davi foram fazer aquela exclamação acerca do seu irmão? Eu conheço a malícia do seu coração, o que você está fazendo aqui? Você quer ver a guerra, né? Possivelmente eu creio, irmãos, analisando essa passagem, que Davi havia contado as suas experiências pessoais, né? As suas experiências pessoais dentro da sua casa. Só que muitas vezes quando a gente fala dentro da nossa casa, nós não somos ouvidos. Você lembra que Jesus disse que o profeta de casa não tem honra? Muitas vezes dentro da sua casa você sente no teu coração de fazer uma oração por alguém, né? Fazer algo, e você sente que as pessoas não dão muito crédito, aleluia. Os irmãos de Davi não deram crédito a ele, né? Mas ainda assim ele venceu esse gigante, porque ele podia ter deixado o seu coração ali se fragilizar. Eu vou embora mesmo, essa guerra é para meus irmãos, é para Saul, mas não. Quem tem uma revelação pessoal do nome do Senhor, ele toma uma atitude diferente, né? A gente vai observar que Davi, ele se prontifica a guerrear com aquele gigante baseado no seu relacionamento com Deus, nas suas experiências. E então ele se apresenta diante de Saul, eu apacentava as ovelhas do meu pai e veio um leão, e quando pegava uma das ovelhas, eu arrancava da boca do leão. Quando veio um urso, da mesma forma, e não vai ser diferente com esse incircunciso, aleluia. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Levanta-te, como ele já tem falado desde o início, desde a devocional, levanta-te e enfrenta os gigantes, aleluia. Enquanto os irmãos estavam paralisados, e Saul também estava paralisado, ouvindo a afronta do inimigo, e o coração tomado de medo, de dúvida, Davi não, Davi tinha apenas a certeza, eu vou lá, porque quem é ele para afrontar o Deus vivo? Sabe o que você faz? Sabe o que nós devemos fazer? Espera aí, quem mexe comigo, está mexendo com o Senhor, porque eu carrego o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor está em mim. Então se alguém está me afrontando, se o adversário está me afrontando, está afrontando o Deus vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos fazer como Davi. Como? Vamos transferir a nossa guerra. Não sou eu que vou contra ti, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contra ti no nome do Senhor Yahvé, aleluia. Quem é esse incircunciso? Então, irmão, qual é o gigante que está te afrontando? Qual é o gigante? Nós temos gigantes diferentes para enfrentar, gigantes na área emocional, gigantes na família, no relacionamento, gigantes de repente que você colocou lá um currículo e de repente a dúvida está batendo, não vão me chamar por causa daquilo, não vão me chamar por causa daquilo outro. Não, declare algo que o Senhor venha mover em cima das tuas palavras, aleluia. Eu costumo sempre dizer que a palavra de Deus tem poder, mas a palavra dos teus servos também tem. Jesus sempre quis mostrar isso. Por isso que ele disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque depois que nós temos esse conhecimento, temos que ter muito cuidado com o que falamos. Porque Deus age em cima daquilo que nós falamos.
Era isso que Jesus estava mostrando para eles. Quando Jesus disse para o vento e o mar se aquietar, e eles ficaram espantados, Jesus estava mostrando, ó, vocês também poderão fazer, aleluia, vocês também poderão fazer, mas só que muitas das vezes, nós nos colocamos como Eliabe, Abinadab e Samar, ficamos ali, né? Não tomamos nenhuma ação, nem sequer dobrar os joelhos, aleluia, não externamos para ele, Senhor, o que está acontecendo, ó, o adversário está esbravejando, ele está falando, né? Porque o Espírito Santo ele vai trazer uma palavra ao teu coração, se você assim fizer. Se Eliabe, Abinadab e Samar tivessem dobrado os joelhos, se o próprio Saul tivesse dobrado o joelho, tivesse clamado, né, ao Deus vivo, eu tenho certeza que Deus ia enviar a resposta, Deus ia falar com ele. Davi, então, o diferencial de Davi dos seus irmãos, um dos diferenciais era esse, irmão. Davi tinha, né, um coração diferente dos seus irmãos. Davi já sabia sobre o quebrantamento, o relacionamento dele era constante. Eu creio que ele fazia lá longe dos olhos dos seus irmãos, era lá no meio do pasto, e ele estava louvando e exaltando o Senhor. Ele tinha essa intimidade constante com ele, ou seja, então Deus revelou a ele um nome, aleluia, um nome de poder que deve ser honrado, que deve ser glorificado. Por isso, quando ele viu o adversário esbravejando, né, contra o povo de Israel, o coração dele se encheu de uma ira, ao ponto de tomar uma ação. Eu vou falar com Saul, eu vou até ele, eu vou guerrear contra esse gigante. É hoje que a afronta cai por terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos o quê? Que Davi vai falar com Saul, e nós bem entendemos a história, sabemos que Saul, ele quase que não deixa ele ir à guerra. Você é um jovem, ele é um guerreiro experimentado em combate, quase 3 metros, só a lança dele, só a ponta da lança pede 7 quilos, como que você vai guerrear contra esse gigante? Mas Davi disse, eu vou contra ele, né? E contra os seus testemunhos. E Saul ainda tenta colocar sua vestimenta sobre ele, né? Que nós sabemos que não adianta tentar, né, os recursos muitas das vezes humanos, não adianta, não vão resolver. A questão é a sua intimidade, a revelação que Deus vai te dar, aleluia. Se você dobrar o seu joelho, se quebrantar, ele vai te dar uma revelação para você vencer de uma forma surpreendente. Às vezes é uma forma simples, e você está pensando que vai vir de algo, né, de algo grande, vai vir de outro. Muitas vezes é algo simples. A resposta que ele vai dar vai vir de uma simplicidade que vai te surpreender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então Davi, ele conta ali para Saul, e Saul tenta colocar roupagem sobre ele, e diz, eu não posso me mover com isso, eu vou com meus recursos, as formas que Deus me deu, né? E nós sabemos que ele vai com a sua funda, as 5 pedras, e ele, algo também que me chama muita atenção, irmãos, como eu disse aqui, que Deus quer que nós venhamos fazer, o adversário está esbravejando, nós entendemos que Saul, o gigante Golias, ele amaldiçoou Davi, e lançou palavras duras, falando, ó, vou lançar tua carne, por acaso eu sou um cão, para você vir a mim com atiradeiras, com paus, né? Ele desprezou a Davi também, e o adversário, irmão, uma das táticas dele é essa. Por quê? Nós estamos num culto de libertação. Quem nunca viu quando o adversário se manifesta, por exemplo, numa pessoa, ele começa a dar gargalhada, ele começa a rir no corpo da pessoa, né, oprimido, muitas das vezes. Por quê? Ele tenta fazer isso para que você venha duvidar, para que você venha deixar o teu coração entrar dúvidas. Então ele vai dar gargalhada, ele vai rir, vai dizer que não vai sair, dando gargalhada, desprezando você, aleluia. Mas nós temos que fazer como Davi, aleluia. Davi não se deixou afrouxar, aleluia, diante daquelas afrontas, ele não deixou o seu coração se encher de dúvida, então ele rebate, foi o versículo que nós lemos aqui. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, ou seja, você vem a mim, grande Golias, com os seus recursos naturais, mas eu vou a ti em o nome do Senhor, aleluia. E Paulo vai dizer aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, aleluia, né? Então cada um, meu irmão, você que está aqui, você tem essas armas disponíveis ao seu alcance, aleluia, estão disponíveis para você também. Então, que eu falei aqui, o que me chama a atenção, irmãos, que Davi, quando o gigante faz essa afronta, ele rebate as afrontas do gigante, e ele vai de encontro ao gigante. Meu irmão, minha irmã, vá de encontro ao seu problema,
Vai de encontro a esse gigante que está te afrontando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é para nós fazer, nós temos que fazer, ou seja, Deus trabalha em cima de uma ação. Não foi lido aqui na devocional? Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele teve uma ação. Os gigantes se levantaram ou não se levantaram? Repreenderam ele. Não entre em muito detalhe o que disseram: ei, cala a boca, ele não vai te ouvir, o mestre está muito ocupado. Isso é um gigante ou não é? É um gigante, mas ele se deixou levar por essas afrontas? Não, ele se levantou, tirou a capa de si, fez o que tinha que fazer e continuou a clamar. O que ele podia fazer? Eu vou clamar, ele vai me ouvir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O gigante está esbravejando, o gigante está se levantando, vá de encontro a ele. Como? Use as armas espirituais. Paulo disse, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 5,18, a palavra de Deus, Paulo vai dizer, não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. Como? Cantando hinos, cânticos espirituais. Ou seja, Paulo está dizendo, a ferramenta em se encher da palavra. Mantenha a tua mente o máximo ocupada com a palavra, aleluia, que no momento que o adversário, ele vir, abrir a boca e esbravejar contra ti, você vai rebater também com a palavra, aleluia. Não foi com Jesus assim? Satanás tentou lançar dúvida no coração de Jesus, não foi? No deserto, 40 dias, interessante que aqui também ele estava afrontando 40 dias, né? E no deserto, Jesus 40 dias jejuando, e ali aparece algumas, né? Porque eu creio que foi muito mais do que aquilo, mas as afrontas de Satanás ali foram muito mais, mas algumas ficaram como exemplo para nós, que Satanás tentou lançar dúvidas. Se tu és filho de Deus, diga essas pedras que transformam em pães. Satanás estava querendo fazer o quê? Lançar dúvida. Talvez, Jesus podia pensar, talvez eu não seja, talvez vai vir outro, né? Talvez eu não seja o Messias. A tentativa era essa, de lançar dúvida, de deixar o coração se encher e de paralisar Jesus, porque a dúvida paralisa, a dúvida gera o medo, então não vou, né? Porque está com dúvida. E a Bíblia diz que Deus, ele não opera na dúvida, mas ele ali tentou lançar, e o que Jesus disse? Mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia, porque Jesus estava com a mente, né? Jesus, ele meditava na palavra, ele deixou como exemplo para nós, que ele lia as escrituras. Então, se nós ocuparmos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer você lembrar na hora certinha, aleluia. Irmãos, Jesus falou assim, para os discípulos, eu vou para o Pai, mas vocês não precisam se preocupar quando forem levados diante das autoridades, algum problema, porque o meu Espírito vos fará lembrar as palavras que eu digo. Por quê? Hoje nós temos a palavra, então por isso que nós temos que ler, nós temos que meditar e estudar, porque no momento de um confronto, no momento que Satanás esbravejar, seja através de um irmão, seja através de um cônjuge, seja através de um patrão, você vai ter o discernimento na hora, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra na hora, aleluia, para você ter uma ação como Davi, e o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. Muitas vezes ele vai tentar te esbravejar para você se irar, né, e fazer algo que não glorifica o nome do Senhor, mas a Bíblia diz, né, ou seja, os que têm uma revelação pessoal do nome do Senhor, são espirituais, e conseguem discernir tudo. Você vai conseguir ter o discernimento, já não é mais o meu irmão que está falando, já não é mais fulano de tal que está falando, né? Então você tem um discernimento, o que você faz? Muitas vezes, né, com sabedoria, não vai rebater em voz alta, mas você já começa, está repreendido, Satanás, né? Eu te repreendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele mostrou ali muitos diferenciais, irmãos, e não é porque Davi era melhor do que os seus irmãos, não, é questão da disposição do coração, porque a gente vai ver lá na frente, Davi cometendo erros profundos, né? A gente vai ver ele cometendo erros profundos, adultério acompanhado de homicídio, né? Deixou o coração entrar de malícia, mas de repente a gente vai ver o diferencial novamente, o quê? Uma capacidade de se quebrantar, de reconhecer os seus erros. Irmãos, muitas vezes nós estamos seguindo, hoje é um culto de libertação, e crente é que precisa de libertação verdadeiramente. João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que acreditavam nele, permaneçam na minha palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Eles já conheciam, eles já acreditavam, mas Jesus falou essa palavra para eles. Então é quem crê, é quem acredita em Jesus que precisa de libertação.
Libertação não para a salvação, mas a libertação para que você venha usufruir de todas as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes você fala assim, a salvação é pela graça, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Mas só que Jesus, ele quer que nós venhamos usufruir de toda a bênção. Não adianta falar, eu tenho a vida eterna, mas a minha família está sendo destruída e eu não tenho uma ação, né? Minha vida financeira está afundando e eu não tenho uma ação porque eu já tenho a vida eterna, tá bom, glória a Deus. Não. Deus quer que você venha se posicionar e ir de encontro a esse gigante, aleluia, se posicionar e pronunciar a palavra dele, é no momento de confronto. Deus, por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, porque nossos corações vão ser experimentados. Eu vou experimentar agora, ó. E a Bíblia, Deus é muito tremendo e muito bom, né? Porque a Bíblia diz que ele não nos dá uma prova além do que podemos suportar, não é verdade? E Jesus mesmo disse para Pedro, ó, Pedro, ainda não está no momento, ó, o adversário, Satanás me pediu para cirandar, para te peneirar, ou seja, experimentar o teu coração, se você crê mesmo, se você tem fé, eu intercedi por ti, né? Jesus falou, ó, então, porque não era o momento ainda, né? E não é diferente, irmão. Então, se você está passando uma prova, tenha a certeza de que Deus já te deu e a autoridade já está sobre ti para você ir contra esse gigante, contra essa afronta. Seja qual for a afronta, seja familiar, seja emocional, seja financeira, seja saúde, se posicione, se coloque de pé e vá de encontro a este gigante, vai de encontro a este problema. Como? Em oração, em busca, dobre o joelho, ele vai te dar a revelação, porque a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará, aleluia. Davi tinha essa facilidade, irmão. Quantas vezes estamos dentro da casa do Senhor e temos uma dificuldade de pedir um perdão, de reconhecer que estamos errados, não é verdade? Muitas vezes erramos contra o irmão, o Espírito Santo está lá falando, ó, vai lá, pede o perdão, você falou uma palavra dura, ofendeu o irmão, vai lá, pede o perdão, fala com ele, abraça ele. Não, você se endurece, não vai. Mas uma característica, né, que move a mão de Deus é nós termos um coração que se quebranta, irmão. Por quê? Muitas vezes até sem querer a gente pode ofender alguém, né? Muitas vezes até sem fazer nada, às vezes com uma ação, um movimento, você pode alguém interpretar que você, né, a pessoa se sente ofendida. Então a questão é que nós temos um coração quebrantado, pedimos um coração, como foi aqui da canção, cria em mim, ó Deus, um coração puro, aleluia, um coração que se enche de ira, mas que se enche de ira quando alguém se levanta, né, quando o adversário se levanta, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a mensagem de Deus, aleluia, nós vamos observar aqui que a mensagem que o Senhor está falando no nosso coração é que nós não devemos ficar paralisados diante das afrontas do inimigo. A própria palavra de Deus diz que se nós nos demonstrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, mas se nós nos levantarmos, aleluia, ele age, irmãos. E como eu disse aqui, a resposta vai vir de uma forma que vai te surpreender, porque ele faz além do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes você está pedindo de um jeito, né? Não tem problema, abre o seu coração e peça do seu jeito, sabe por quê? A palavra de Deus, até nisso, a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não podem ser traduzidos com palavras. Então quer dizer, o próprio Espírito está a nosso favor. Você está orando lá como Josué estava orando, Senhor, eu preciso que a claridade fique, trave o sol. Ele não sabia que era a terra que girava, então ele está orando, Senhor, trave o sol, para que a noite não caia e nós vençamos os inimigos. Deus foi lá e travou a terra, né? Porque Deus entendeu o que ele queria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixou de atender? Não, atendeu a oração dele, porque ele intercede por nós, ele sabe o que nós desejamos, aleluia. E tudo que nós devemos fazer, irmãos, é nos deleitarmos nele, como a letra da canção, aqueles que louvam o Senhor, né, confiam nele, aleluia, porque ele vai enviar, aleluia, a resposta de uma forma surpreendente. Muitas vezes você fala assim, já teve alguma resposta, às vezes você já teve algumas experiências e teve alguma resposta de um jeito, e você fica esperando a resposta daquela mesma forma, e ela não vai vir da mesma forma. O próprio Elias, que tinha tanta intimidade com Deus, que a palavra de Deus ali, né, ele orou para não chover, e não choveu durante 3 anos e meio, né? Então quer dizer, um homem que tinha uma intimidade, que tinha a revelação do nome do Senhor, ele esperava em um determinado momento, que o Senhor viesse falar com ele, fazendo estremecer a terra através do fogo, que ele é conhecido como profeta do fogo, e Deus falou com ele, e trouxe a resposta de que forma?
através de uma brisa suave. Aleluia. Surpreendeu ele? Sim ou não? Estava acostumado, né? Ver Deus responder através do fogo. Não, Senhor, o Senhor já respondeu lá no Monte Carmelo. Eu orei, o fogo desceu, né? O fogo consumiu. Então ele estava esperando daquela forma. Mas Deus surpreendeu. Deus falou com ele em uma brisa suave. Aleluia. Então, irmão, se posicione e vá de encontro ao gigante que te afronta. Aleluia. Seja a voz no teu interior, voz de dúvida, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que não vai dar, ou a voz de alguém que está falando isso através de um parente seu, através de alguém muito próximo, porque é assim que Satanás faz. Ele vai usar muitas vezes pessoas próximas. Aleluia, né? Você vê que o próprio Jesus, né, os irmãos de Jesus, quando estava perto de subir a festa, estavam falando: se você faz todas essas coisas, vai lá, se manifesta ao mundo. E a Bíblia diz: porque nem os irmãos de Jesus acreditavam, estavam acreditando. Mas se tu és, vai lá, se apresenta. Ainda não é chegada a minha hora. Mas depois Jesus foi. Então, Satanás ele vai usar muitas das vezes o lábio de uma pessoa próxima, né? Ele vai usar dos seus artifícios, ou até mesmo a própria voz no teu interior, né? Na tua mente. Você não vai conseguir, você não vai avançar, né? Mas o Senhor diz para você: levanta-te, posiciona-se em oração, em palavra, e vai, em o nome do Senhor. Aleluia. Transfere a sua batalha para o Senhor. Diga mesmo para ele: Senhor, é o Senhor que guerreia minhas guerras, eu sou dependente de ti, né? Levante-se nessa posição, tome essa posição, né? E exclame a palavra do Senhor que o Senhor quer. Muitas vezes nós falarmos aqui a palavra do Senhor aqui, não é difícil, mas é diante do confronto, quando ele falar no teu coração, que nós devemos agir. É lá, diante do confronto. Por isso que ele levanta os confrontos entre nós, para ver o que nós iremos fazer. Vou estar observando ele agora. Vou permitir que isso aconteça e vou ver o que ele vai falar. Se ele vai pronunciar a minha palavra, se ele vai levantar as mãos. Vou permitir essa enfermidade, para ver se ele levanta as mãos e pronuncia Isaías 53, que um dia ele leu lá na igreja, que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, né? Porque conhecemos às vezes, mas quando a enfermidade vem, nós não podemos, muitas vezes não enchemos nosso coração de ousadia para dizer: Senhor, o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, né? Aleluia. É proclamar a palavra dele. Transfira a sua guerra, vai de encontro ao inimigo, mas no nome do Senhor, para a glória dele. Aleluia. Faça como Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Então, que os irmãos podem dar uma linda salva de palmas que exalta o Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando aos corações de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Continue orando por mim.